agora sim. Então, a minha proposta para vocês hoje, plena segunda-feira, nessa segundona, é que você se achegue. Faz uns 2 minutos que eu tô falando aqui sem áudio. Tome um chá, faça um escalda-pés em plena segunda-feira e entre nessas conversas lindas e maravilhosas que eu vou trazer hoje para você dentro da psicanálise sobre o seu feminino. Já conversa com algumas amigas, convide algumas amigas e no anti-horário, no antifluxo da correria, nós vamos nos acalmar hoje. Nos acalmar. Hoje você vai se acalmar para amansar. A proposta minha hoje é para você se amansar. Quando você vai se amansar? Você está pronta para se amansar? Quando, Ellen, não posso, hoje é segunda-feira, você não tem ideia da correria que eu tenho que fazer hoje, dos problemas que eu tenho que resolver. Você não sabe como é que é meu marido, você não sabe como é que é aqui em casa, você não sabe o tanto de criança que eu tenho que alimentar, você não sabe, eu sei de tudo isso. Mesmo com tudo isso, eu sei como é seu chefe, eu sei como é sua rotina, eu sei o tanto de boleto que você tem para pagar. Eu sei que você está no desespero e mesmo assim eu te proponho, senta, respira, e você vai fazer um escalda-pés e vai tomar um chá comigo hoje. 6 horas da tarde, chá das 6. Você tá disposta? E vai se amansar. Você vai se amansar. Essa é a proposta. Quando você vai se amansar? Então já vamos entrar nessa live hoje e você vai colocar o dedo nos seus ouvidos. Assim, ó. Faz esse movimento aqui, ó. Isso aqui, relaxe um monte. Barbaridade. Coça os ouvidos e convida o povo para vir para a live. Já convida com esse aviãozinho o povo para vir para a live. Puxa a orelha assim, para cima e para baixo. E respira. Tô falando que essa conversa é dos relaxamentos. Madalena, mamãe tá em live. Sim, Madalena, mamãe está em live. Puxa, coloca o dedo dentro das dobrinhas aqui. Madalena, meu computador. Coloca o dedo dentro das dobrinhas assim, ó. Aqui em cima. E relaxa. É uma live de amance hoje. É pra você se amansar. E eu vou trazer as histórias hoje, gente, de 3 mulheres. 2 são bíblicas, vocês devem conhecer. Vamos chamando o pessoal aí. E outra, a Madalena vai descer. E a outra, sabe por que ela tá fazendo isso? Ela quer colo, né? Ela quer chamego. E daí ela fica pedindo... ela fica pedindo colo durante a live, né? Não dá, né? Ou eu ensino vocês, ou dou colo, não dá. E outra é a mulher que vocês conhecem, a mulher do fluxo de sangue. Quem de vocês ainda está nesse fluxo absurdo, nesse grande fluxo de sangue? O que é o fluxo de sangue, gente? Eu vou trazer 3 mulheres. A mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue e a mulher do conto do urso da meia-lua. A mulher da raiva, a mulher da dor e a mulher amplamente rejeitada. A mulher forte, guerreira, rejeitada, a mulher da dor e a mulher que precisava perdoar, que tinha raiva. Quem das 3 é você? Essa mulher do conto do urso da meia-lua, gente, é uma história tradicional japonesa que o urso, ele é um programa que aparece no livro de Clarice Píncola Estés. Se vocês estão com problema na live, pra mim aqui tá normal, gente. É só sair e entrar de novo, tá bom? Pra mim tá normal aqui. Pra mim tá normal. Então eu já vou pedir pra vocês enviarem, me dão um feedback se tá tudo bem aí pra vocês. Tá funcionando bem. Quem tiver com problema, sai e entra de novo na live. Esse conto do urso da meia-lua, gente, ele tá no capítulo 12 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É sobre a demarcação de território, o limite da raiva,
A história de um momento que uma mulher jovem estava numa profundeza de mágoa, de raiva com seu esposo. O que acontece com ele? Ele vai para a guerra, ela japonesa, naquela super sabedoria ancestral, e quando ele é finalmente liberado da guerra, ele chega em casa, ela prepara um jantar para ele e num pior dos humores. Quantas vezes você espera seu amo em casa e ele chega no pior dos humores, no trágico dos humores? Ele se recusou a entrar em casa, de tão amargurado que ele estava. Amargurado a ponto de ficar do lado de fora, e estava frio. Ele estava acostumado a dormir nas pedras, e lá nas pedras ele ficou. Então, de dia e de noite, ele permanecia na floresta. E ela ficou tão feliz quando ele estava voltando para casa, que preparou um banquete para ele, né? Cozinhou, fez compras, arrumou os pratos, arrumou a mesa, deixou as tigelas, 3 tipos de peixe, 3 tipos de alga, arroz salpicado, pimenta, camarão, tipo de queijo branco com soja, tigelas e mais tigelas. E ele não entrou para comer. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você prepara tudo e o outro fala, não quero, não vou comer nada, não vou entrar. Ela ficou com muita raiva. Ela ficou muito brava. Ele já estava com raiva e ela ficou mais brava ainda. Ela pegou, com um sorriso bem tímido, pegou os pratinhos e levou para ele no meio do bosque. O que ele fez? Pegou esses potes todos e chutou para longe. Gente, o cara tinha acabado de sair da guerra. Como que estava o coração desse homem? Amargurado da guerra. Ela ficou com mais raiva ainda. E o que ela fez? Ela pega e vai conversar com uma mulher anciã. E ele chega para ela e fala assim, me deixe em paz. Furioso. E ela fala para a mulher anciã, meu marido, minha querida anciã, está sofrendo de uma raiva. Ele não come nada. Ele ficou muito longe de casa. E não quer viver comigo. A senhora pode me dar uma poção que faça ele voltar a ser carinhoso e gentil? Olha aqui vocês no seu fluxo de raiva também e de carência. Essa curandeira, essa anciã, falou assim, olha, eu vou precisar de um ingrediente especial. E esse ingrediente só tem no urso da meia-lua. Então você vai ter que subir a montanha. E lá na montanha você vai encontrar com o seu urso e vai pegar dele. Ela falou, mas tá nevando lá em cima. Ué, você vai ter que encontrar com o urso lá em cima. Pode subir. Bora subir. Ela arrumou a trouxinha dela e foi lá em cima. Ai, muito obrigada, senhora curandeira. Muito obrigada, senhora anciã. Gente, vamos mandar essa live pro povo. Vocês estão comigo? Quantas estão comigo aqui? Cadê esse povo que tá sumindo aqui? Cadê esse povo? Estão aí, gente? Só porque eu tô fazendo as lives mais cedo, o povo não tá vindo? Bora, gente! Bora subir. Bora subir esse número aqui, gente. Bora subir esse número. Chegou a mulher, arrumou a trouxa dela. Então bom, então tá bom. Estão dando sinal de vida. Obrigada, Bárbara. Arrumou a trouxinha dela e dele em cima pro morro. Bora pro morro. Subindo. Aí, que bom que vocês estão aí. Aí, atravessou um monte de galho de árvore. E as árvores faziam barulho. Subia as pedras e as pedras rolavam. E ela falava assim, senhoras árvores, com licença, eu tô subindo aqui. Senhoras pedras, com licença, eu estou subindo no território delas. Até então, a raiva tinha passado. Ela era uma mulher muito conectada na natureza, né? Pedia licença, tudo. Eu estou chegando no urso da meia-lua. Me dá licença de passar no território de vocês. Até que ela chegou perto de uma área de neve. E ela falou, está perto do urso. Está perto do urso. Atravessou a nevasca. Começou a se arranhar no meio das pedras da nevasca, porque ela já não conseguia enxergar mais nada. Até que ela enxergou uma toca. Ela falou, vou entrar aqui. Quando ela entra na toca, ela escuta um ruar.
Falou, o urso tá aqui perto. O que ela fez? Deu comidinha, colocou pra fora da toca. O urso foi lá e comeu toda a comida. No outro dia, de manhã, ela colocou mais comida pra fora da toca. O urso comeu tudo. Nesse mesmo dia, ela foi lá fora e falou pro seu urso assim. Na noite seguinte, ela agiu da mesma forma. Serviu o alimento das tigelas, mas ela não se escondeu. Ela ficou só na metade do caminho. E o urso sentiu o cheiro dela. E saiu da toca e começou a gritar, a urgir bem alto. Quando ele farejou mais, ele comeu a comida da tigela e chegou perto dela. Só que ela sentiu coragem o suficiente e foi perto dele. Quando ela foi perto dele, o urso viu a comida e os pés dela. Ele virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que os ossos do corpo dela tremeram inteiro. A mulher tremia tanto, mas ela não recuou. Ela sabia que ela tinha que pegar um pelo da meia-lua do peito dele. Olha o desafio. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da boca dele. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la, com suas 10 garras suspensas. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu aonde estava. Aí ela falou assim, por favor, querido urso, eu tenho trazido alimento para o senhor há 2 dias. Será que eu podia ficar com um pouquinho dos seus pelos, do seu peito? O urso parou e pensou, essa mulherzinha aqui é fácil de comer, né? Rapidinho eu devoro ela. Num instante eu devoro ela. No entanto, ele de repente sentiu pena dela. Aí ele falou assim, é verdade. Você foi boa pra mim. Você trouxe comida pra mim. Você pode ficar com um dos meus pelos. Mas arranca bem rápido. E vai embora, volta lá pra sua gente e nunca mais se some aqui. O urso se ergueu, botou o focinho pra cima e ela arrancou o pelo do peito dele. Ele deu um grito e ela vazou. Ela desceu aquela montanha, se rolando nas pedras, se rolando nas árvores, chegou rapidinho na frente da curandeira com um pelo do peito do urso da meia-lua. Imagina um urso preto com uma meia-lua branca aqui. Aí, gente, chegou toda esfarrapada, toda suja. A curandeira pegou o pelo e queimou numa vela. Falou assim, mas gente, não era esse pelo que você precisava colocar na porção mágica? Ela falou assim, você subiu a montanha, você enfrentou um urso, o urso quase te comeu, você preparou a comida, você enfrentou as pedras, você enfrentou o vento, você enfrentou a nevasca, você enfrentou o rugido, você enfrentou o perigo, você subiu, você desceu. Era isso que você precisa fazer com seu marido. Você precisava queimar a sua raiva e a sua carência dele. Agora pega tudo isso e leva diante do seu marido e ajuda a curá-lo. Moral da história. Ela, carente, queria uma porção mágica para resolver o problema do marido, que não tinha aceitado a comidinha dela, a super arrogância dela, a prepotência dela. Qual era o segredo da história? Sobe o morro, desce o morro, tenha coragem, enfrente o perigo, enfrente a morte, cozinhe, seja gentil, seja humilde, que você não vai morrer com a braveza do seu urso, que é o seu marido. Perdoe ele e passa a sua raiva, que a raiva vem da sua carência. Toda vez que você tá carente, você tem raiva. É ou não é? É ou não é? A carência faz a gente ter raiva. Por quê, gente? Quando você tá carente e você quer que alguém te ame, ao invés de você se humildecer, você se embravece. Fica bravinha. Começa a dar piti. Começa a dar chilique. Começa a ficar ranzinza. É ou não é? A mulher
mulher subiu a montanha, enfrentou uma nevasca, rolou nas pedras, desceu nas pedras, enfrentou o urso, arrancou um pelo do urso, quase morreu, para aprender a pedir com humildade. Vai ou não vai se amansar? Precisou enfrentar um urso para entender de amance. A curandeira virou para ela e falou assim: vai lá agora, volta lá pro seu marido. Era só essa a sua lição. Então minha filha, disse a curandeira, volte por favor para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu, do que sentiu? Lembro muito bem. Faz a mesma coisa. Quantas estão prontas para isso? Vai ficar brava porque cozinhou e ele jogou as panelas fora, sendo que ele acabou de voltar da guerra. Quantas estão assim, ó, boca abertas? Fala assim, eu tô de boca aberta. Vocês preferem muitas vezes enfrentar o urso da meia-lua do que baixar a cabeça, do que entrar num processo de cura, gente, só para baixar a cabeça. E tem que tirar essa raiva de dentro, tem que tirar essa carência de dentro, gente. Se não tirar essa carência, vocês vão continuar braba. Vai continuar brava, não tem jeito. O vazio, essa fome de amor que faz a gente ficar brava. Faz a gente ficar, fala, tô de boca aberta. Faz a gente ficar zanzinza. Vocês nunca mais vão esquecer desse conto do urso da meia-lua. É um conto japonês. É um conto verídico japonês. Maravilhoso, tô de boca aberta. Processo de amansar. Fica mansa. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se o moço, o querido, chega em casa bravo, alguém tem que estar mansa. A pessoa não pode estar carente. E o querido vai engatilhar você. O querido vai engatilhar a sua dor. E você vai engatilhar dele. Então, alguém tem que estar mais ou menos curado, entendeu? Alguém tem que começar esse processo. Alguém tem que se humildecer. E o caminho é na humildade, é no pedido. Pedido de desculpa. Na hora que o outro tá engatilhado, tá putinho, o outro tem que baixar a cabeça, não precisa subir a montanha. A outra história é, o Senhor fala pra mim assim, pega as mulher brava. Pega as mulher brava. E pensa nas mulher brava que chega pra mim, gente. Vocês não, vocês que me seguem há muito tempo, que já estão no processo, vocês já são maravilhosas, doce. As que chegam lá, crua, nua, que nunca assistiu uma live, que nunca entrou em contato, vocês não têm ideia o que é mulher brava. Elas não respondem, elas não conversam. Isso é mulher brava. Eu fico imaginando essas mulheres dentro de casa. Lidar com umas mulheres assim. Pensa um trem desse. Pensa uns trem desse. E daí todo mundo tem problema profissional. Todo mundo tem problema de relacionamento. Todo mundo tem problema financeiro. Por quê? Porque o feminino, gente, é a cola. Feminino é onde dá liga. Feminino é onde conecta. Se tá seco, se tá árido, se não tem umidade, vai colar o quê? Pega uma farinha, faz um pão de farinha sem água. Não dá liga. Põe farinha e fermento e não põe água. Vê se vira pão. Não vira. Pão e farinha continua sendo farinha. Pão, farinha, água e açúcar vira pão. Perdão, farinha, fermento, água e açúcar vira pão. Você é o pão da sua casa. Você precisa ser água e açúcar. Você precisa ser mansa e precisa ser úmida. Vamos mais. Vamos mais. Estão prontas? Posso ir mais? Quantas estão aguentando o processo? Eu falo pra vocês que eu causo incômodo. Vocês estão suportando o meu incômodo hoje?
É só uma segunda-feira. Eu falei, daqui a pouquinho vocês vão tomar um chá, ou vocês podem tomar um chazinho agora, e depois vão fazer um escaldapés. Eu fiz um escaldapés hoje à tarde, gente, foi tão gostoso. Eu tô no meio de um jejum com um grupo da 1h da tarde, né? E eu falei hoje pro Criador, eu falei, ai, Criador, eu queria receber um mimo hoje. Ai, não sei, só queria receber um mimo hoje. Porque o campo tava bem tenso, né? E eu abri a live do meio-dia hoje já dando uma chapuletada. Porque eu sinto o campo e ele vem com downloads para eu passar as orientações para as meninas da oração. Eu falei, olha, foi tão desafiador ontem, hoje, o campo, né? O que vem para mim, eu preciso de um mimo hoje. E eu não lembrei de fazer escaldapés. Eu sempre faço escaldapés para eu baixar a frequência mental, para eu ficar mais serena mesmo, né? Quando o campo tá muito pesado. E eu não cheguei na clínica hoje à tarde, que eu ia fazer uma sessão de um procedimento lá. Cheguei na clínica hoje à tarde, as meninas demoraram para assistir, para me atender, e eu fiquei lá à tarde, mas tá de boa, né? Não tava fazendo nada, fiquei lá conversando com as meninas, com as mulheres, e elas falando de um negócio, eu falando de outra. Aí deu 1h que eu tava esperando, 1h. Se fosse a guerreira e heroína de antigamente, já ia estar brava. Eu não ia ter tempo para esperar 1h. Imagina eu esperar 1h. Primeiro que ia ter uma alta importância danada. Eu jamais esperaria 1h por alguma coisa. Era muito importante. Eu era muito importante. Quem é muito importante não aceita esperar 1h, né? Vocês estão entendendo, né? Como é que é o negócio da importância. E daí eu falei assim, moça, eu tenho só um procedimento para fazer, eu só queria saber, né? Porque eu tenho uma live às 7h de Brasília. Qual que é a previsão de vocês, né? Meu procedimento é rápido, tal, eu só ia fazer um botox. Ela falou assim, olha, faltam 8 minutos para terminar a outra paciente, você já vai entrar. Você quer fazer um escaldapés? Vou fazer uma massagem em você. Eu falei, ai, lógico que eu quero. Eu vou adorar. Isso é o feminino, gente. É você aguentar o ritmo da vida, entender esse processo de leveza e sustentar essa espera e ganhar as coisas boas da vida, né? E ganhar as coisas boas da vida. Só que a mulher que é muito guerreirona, muito heroína, o que se entende no masculino que encapsula essa dor e esse feminino ferido não suporta isso. Ela tá sempre carente, que é o caso da mulher, do urso da meia-lua, do conto do urso da meia-lua, ou ela tá sempre trabalhando, que é essa história da mulher samaritana. A mulher samaritana, gente, eu acho uma história tão especial. Ela faz parte da Bíblia, mas eu acho que ela é um chamado para todas nós. Eu já fui essa mulher samaritana. Muitos anos atrás, eu tinha, assim, uma busca desesperada. Eu queria preencher, me sentir especial. Então, eu tinha uma coisa, assim, de querer buscar explicações espirituais em todos os tipos de religião. Eu queria entender, saber de Jesus, saber de Deus, em todos os tipos de religião. Essa é a samaritana. Os samaritanos são pessoas que encontram, eles têm uma certa tradição religiosa e eles têm a fé deles. E Jesus sabia da força dessa mulher. E vai até o poço de Jacó encontrar com ela, num sol escaldante de meio-dia. Jesus não estava com ninguém, ele vai sozinho ao encontro com ela. E eu quero saber se você já esteve num sol escaldante, num calor escaldante do seu dia, trabalhando igual uma louca, condenada, sem tempo para nada, suando, sabe, sem ar-condicionado, sem comer direito, sem beber água. Aquilo que eu falo, andando no deserto, sem ar, sem chinelo e sem ar fresco. Mas assim, naquele cansaço, naquele esgotamento, suando, com os cabelos encebados ainda. 13, 14 horas de trabalho por dia. Essa é a samaritana. E a samaritana já tinha se divorciado pelo menos uns 3 maridos. Totalmente rejeitada, só trabalhava e não tinha ninguém para acompanhar ela. Era aquela mulher que trabalhava, sustentava tudo e ainda se sentia sozinha. E daí Jesus diz para ela assim,
vai buscar seu marido. Ela fala assim, mas meu marido não tá aqui. Ele falou assim, mas você não tem marido. Você nunca teve marido. E ela falou assim, mas eu já fui casada 3 vezes. Ele falou, mas você nunca foi casada. Você nunca teve marido. Jesus fala isso pra mulher. Ela só teve amantes sexuais, mas marido ela nunca teve. Pensa a dor desta samaritana em ouvir isso de Jesus. Gente, ela não ouviu de um homem, ela ouviu isso de Jesus. Senhor, eu nunca tive marido. E ele fala assim, vai lá, enche esse balde de água e me dá a sua água. E ela fala assim, mas quem sou eu, Senhor, para lhe servir água? E ele diz para ela, se você provar da minha água, nunca mais terá sede. E ela fala assim, dê-me esta água. Eu quero esta água. Jesus disse a essa mulher, você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. Então era um tipo de mulher que buscava alimento emocional, nutrição emocional nos homens e não encontrava. Mas ela tinha conhecimento das leis espirituais, ela tinha religião, ela sabia. E Jesus reconhecia essa sabedoria dela. Mas ele sabia da dor da alma dessa mulher, da dor da rejeição dela. E na hora que a gente vê no filme The Chosen, gente, ela realmente é uma mulher encebada. Vocês já viram isso? A passagem da samaritana no The Chosen? Só buscar no Google, no YouTube. Ela tá realmente encebada. A mulher, na dor, ela busca nos homens esse preenchimento, que nunca vai encontrar. Por isso que ela passa por 5 maridos. Então Jesus diz assim, o homem com quem vive agora não é seu marido. E ela pede, me dá água e eu vou me preencher. Me dá essa água, água viva de beber. E o que é essa água viva, gente? Do ponto de vista espiritual, Jesus é que preenche as nossas feridas. Que você precisa de cura desse feminino. Cura dessa dor da rejeição. Os samaritanos já eram um povo rejeitado daquela época. Era uma rejeição coletiva. E ela, passada por 5 maridos, ainda sofria dor da rejeição e do abandono. E onde que ela projetava essa dor da rejeição e do abandono? No trabalho. Quando você trabalha muito, você está compensando o quê? A sua rejeição. Mulheres que estudam muito, mulheres que trabalham muito, estão fazendo o quê? Você não se olha, mas você se garante sendo quem? O seu título. Quantos diplomas você tem? Quantas horas por dia você trabalha, pelo menos? Você tem a sua importância, não? Dá licença que eu trabalho 12 horas por dia? Dá licença que eu sou doutora? Dá licença que eu tenho mais uma formação? Dá licença que eu consegui mais um diploma? Não, mas eu sou importante. Eu trabalho em tal empresa. Eu trabalho pro fulano. Não é você importante. É a máscara do trabalho que é importante. Mas você não prospera. As mulheres que têm dor na área profissional não prosperam porque você não é o seu trabalho. Você se veste da máscara do trabalho. Eu sei, gente. A época mais difícil da minha vida era, gente, que vazio existencial é esse, sendo que eu seguro um microfone tão importante? Que poder é esse que eu tenho aqui dentro que não existe? E eu seguro um microfone tão importante. Eu sou tão poderosa de um lado, mas tão infantil, porque era infantil, tinha birras infantis, e tão inferior, me sentia tão inferior. Não fazia sentido. A primeira frase, quando eu comecei a trabalhar com as sagradas, e em alguns vídeos meus ainda tem, é: mulheres inteligentes curam seu feminino. Eu me sentia tão inteligente de um lado, por conta de um microfone na mão, mas tão ferida do outro, que não fazia sentido. Eu era essa samaritana. E quando Jesus me encontra e começa todo o processo de cura que eu encaro, eu tive que me expor
ao processo de cura depois, mas quem passou, quem deu ele para mim, primeiro esse encontro foi com Jesus. E eu pedi a ele, não me deixe ficar só na religião. Não me deixe ficar na religião. Meu processo começou na religião e depois foi para... Gente, essa coisa de mexer na câmera são as cachorras, tá? Elas andam debaixo do meu tripé. Então, começou na religião e eu pedi, Senhor, não me deixe ficar na religião. Porque eu via mulheres também na religião que não se curavam. E aí, gente, são outras samaritanas que se defendem na religião e não se curam. Ficam na igreja e não se curam. Então, que máscara que você está usando? É do trabalho? É do estudo? É da igreja? Isso é máscara. Deixa a cura acessar esse feminino aí. E pra gente começar a adentrar o outro processo, gente, vamos lá. Vocês estão preparadas? Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue sangrava há 12 anos. Há quanto tempo você sangra? Há quanto tempo você tem vergonha do que você sente? Há quanto tempo você está envergonhada dessa questão que você tem aí? E é vergonha, tá? É vergonha. O que a mulher sente é vergonha. A dor do feminino nos envergonha. Seja qual ela for, é uma vergonha. Ou você é viúva de marido vivo, e isso é uma vergonha. Ou você tem dificuldades para se relacionar, e isso é uma vergonha. Ou você sustenta a casa, e isso para você é uma vergonha. Ou seu marido, ele bebe, ele é usuário de alguma coisa, isso é uma vergonha para você. Ou seu marido não tem bons hábitos, isso é uma vergonha para você. Ou você está doente no seu feminino, igual a mulher do fluxo de sangue, isso é uma vergonha. Ou você não consegue ser fértil. As doenças do feminino são todas potencializadas pela vergonha do feminino. Nós sempre sentimos vergonha. A minha vergonha era, primeiro, na primeira etapa, a que sustentava a casa, sendo que hoje isso era só uma crença da família, né? No primeiro, a que sustentava a casa, e no segundo momento, a mulher que não conseguia se conectar com os homens. Qual é a sua vergonha? Fala pra mim. E eu quero que hoje, gente, você apresente a sua vergonha. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tá esvaindo o sangue e ela gasta todos os recursos dela pedindo ajuda, todos os recursos, né? Chega um momento em que ela toca as vestes de Jesus e, não bastando ela tocar em silêncio, Jesus pergunta, quem me toca? Ela precisa falar abertamente, correndo o risco de ser humilhada em público. Por quê, gente? Porque você precisa se expor. O feminino ferido, gente, ele tem vergonha inclusive de falar. Qual é a sua vergonha? É um abuso? Qual é a sua vergonha? Sua mãe te tratou mal? Você foi traída? A minha vergonha... faltou essa vergonha. Também fui traída. Qual é a sua vergonha? Pra mim, na minha época, falar que meu marido ganhava pouco, gente, eu tinha uma vergonha disso. Que não era minha, né? Era tão vergonhoso falar assim, meu marido ganha pouco e eu que sustento a casa. Que não era uma vergonha minha, né? Isso veio das antepassadas. Meu marido tem dívidas. Aí eu preferi me separar do que sustentar a vergonha. Aí eu tinha que culpar alguém, né? Eu ia me culpar? Não. Eu tirei a vergonha de mim e botei pra ele, né? Aí depois eu passei por outra vergonha, a vergonha de ser traída. Aí a vergonha de perdoar a traição. Todo mundo sabia que eu tinha sido traída. Aí eu passei pela vergonha de ser aquela que perdoava a traição. Qual é a sua vergonha?
A mulher do fluxo de sangue expõe a vergonha, porque Jesus pergunta: filha, foi tu? Jesus pergunta assim, ó, presta atenção, gente. Vocês estão me acompanhando? Qual é a sua vergonha? A mulher sofria de hemorragia há 12 anos. Ai, Senhor. Vamos lá. Eu acho demais essas coisas. Ânimo, filha, a sua fé te curou. Ela disse assim: Senhor, se eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. E ele chama ela de filha pela primeira vez. Ânimo, filha, a sua fé te curou. Então, nesse momento, Jesus chama ela de filha. Ela se expõe e ele chama ela de filha. E por isso, gente, que a gente se coloca numa roda de mulheres, para que vocês exponham a sua vergonha em grupo. É aqui que cura. É aí que cura. E não é num grupo de homens, é num grupo de mulheres. E não é num grupo de vítimas, é num grupo de mulheres feridas. E a vergonha, gente, ela dói, ela é um ferimento no âmago. E se você não põe isso para fora, esse ferimento, ele vai vindo de geração em geração. Geração em geração. E vai vindo até que uma tenha coragem depois de carregar isso. 5, 10, 15, 20 anos de dizer: se eu tocar em algo, eu vou poder ser curada. Então, assim, quem chega pra mim é quem não aguenta mais. É quem não aguenta mais. Você, por isso que eu falo, você está já exausta da sua vergonha? Quando que você vai se amansar? Quando você está exausta da sua raiva. Quando que você vai se acalmar e se amansar de verdade? Quando você está exausta dessa vergonha que você tem. Quando você não suporta mais o que você sente. Enquanto vocês estão ainda fitando, não porque eu, não porque eu, não porque eu. É a mulher que vai no meio da multidão, esvaindo sangue, chega de baixinho e vai lá assim: Deus, Senhor, deixa eu tocar aqui, me dá um caminho, é aqui, pelo amor de Deus, me dá um caminho. E eu cheguei nesse lugar, gente. Eu falei assim: pelo amor de Deus, me dá um caminho. Eu não aguento mais, não é possível. Uma pessoa tão inteligente de um lado ser tão burra do outro. Que humilhação é essa? Que vergonha é essa? Que humilhação é essa que eu tô passando? O que adianta ser grande de um lado e humilhada do outro? A minha ferida, gente, das 5 feridas emocionais, a minha ferida, além da traição, era humilhação. Era humilhação. Era humilhação. Eu passei por grandes humilhações. Humilhação mesmo. De fazer coisas maravilhosas, né? Pelo parceiro e ser amplamente traída e me sentir muito humilhada. E daí hoje, o que eu falo pra vocês? Se amansem e sirvam. Eu fui muito humilhada. Muito humilhada. Mas o que era isso? Era do meu feminino ferido, era muito raivosa, muito brava. Muito brava. Então, quanto mais ferida você tá, mais você é machucada. Vocês estão entendendo qual é a lógica? Por que eu era traída? Porque eu era muito machucada, eu era muito brava, era muito carente. Quando você se fortalece, você já consegue servir. Você já consegue ser uma criança lúcida, uma criança alegre,
uma pessoa magnética, uma pessoa cheia de ideias e não dependente emocional do outro. E quando você é traída, quando você depende emocionalmente do outro, quando você projeta a sua vida só na alimentação do que o outro pode te dar, né? Eu era quase uma dependente espiritual, emocional, uma vampira emocional do outro. E isso, gente, faz com que você sofra mais humilhações. Então eu precisei ser traída, humilhada, pegar o outro na cama com outra, até eu acordar. Então isso cansa. Você começa a falar, gente, eu tenho algum problema? Não é possível. Então quantas coisas vão ter que acontecer com você até você se cansar para amansar? E eu ainda me achava boa. Até que chegou num ponto de tanta coisa acontecer que eu me rendi. Eu me rendi e falei, gente, o problema só pode ser meu. Não é possível. O problema deve ser meu. O problema não é o outro, o problema é meu. Porque saía de um e ia pro outro, a coisa piorava. Ia piorando. Eu falei, gente, o problema sou eu. Não é o outro, é eu. Tem alguma coisa de errado comigo? O que tem de errado comigo? É bonita, né? Sou uma mulher bonita. E daí eu comecei a prestar atenção no que as outras pessoas me falavam. Você é brava demais. Você assusta. Você manda demais. Aí quando eu terminei esse relacionamento, eu fui num baile. Nenhum homem chegava em mim. De tão ferida que eu tava. Num baile de interior. O trabalho acaba. Eu perdi várias oportunidades de trabalho. O dinheiro mingua. Porque, gente, dinheiro é energia. Se você não tem, né, energia aqui, o dinheiro vai embora. O dinheiro não quer ficar perto de gente triste, gente chata, gente amarga da vida. O dinheiro quer ficar perto de gente feliz, gente que tem paz, gente abençoada. Aí ele vem, fala, nossa, ela vai me usar bem. Ela vai se mimar com esse dinheiro, né? Agora, gente rancorosa, gente ranzinza, gente amarga, gente vítima, o dinheiro, ó, vaza. Né? E daí eu fui num baile, nenhum homem olhou pra mim. Quem que deu em cima de mim? Uma mulher. Minha Nossa Senhora. Eu falei, cara, minha situação tá feia. E a dor? Uma dor no peito. Traída, trocada, e só uma mulher olha pra mim. E não era uma mulher bonita, não, né? Não tinha nem chance de ir pro outro lado, que era uma mulher daquelas bem caminhoneira mesmo. Nada contra, gente, não era isso. Não é sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Vocês estão entendendo? Isso é feminino ferido. Então, eu cheguei no alto grau desse feminino ferido. Por isso que eu falo pra vocês, quando que vocês vão se render e se amansar? O feminino é manso. Ele é o pão. Hoje eu rio da desgraça, né? E depois eu cheguei pra esse rapaz, esse homem, que foi um dos responsáveis por toda essa missão com as sagradas, e virei para ele e falei assim, muito obrigada. Muito obrigada. Ele falou, mas por que você está me agradecendo? Quase que eu falei assim, porque se não fosse você, né, eu mostrei a foto da primeira turma das sagradas que eu fiz em 2000, já não lembro o ano. Primeiro encontro presencial das sagradas, depois que eu recebi a missão. Bárbara, foi depois de Machu Picchu. Você me acompanhou em Machu Picchu. Foi depois que eu voltei de Machu Picchu. O primeiro encontro das sagradas, quando eu fiz, eu mandei a foto pra ele. Falei, muito obrigada. Eu já era consteladora, mas eu não trabalhava com o feminino, especificamente com o feminino, né? Foi quando eu recebi o chamado feminino. E eu disse pra ele assim, você não sabe a importância que você teve na minha vida. Mas pra que você tá dizendo? Eu usei um dos vestidos no evento, na foto, que ele me deu. Era um vestido assim, tomara que caia, eu tenho esse vestido até hoje, lindo assim, né? Ele era um homem que me dava muito presente. E eu não dava valor. Era tão ranzinza, tão amarga, que eu não dava valor. Né? E só via os pontos negativos.
E daí ele falou, mas por que você tá falando isso? Eu falei, você lembra desse vestido? Ele, não, nem lembro, nem lembrava o presente que tinha me dado, né? Eu falei, só quero te dizer, muito obrigada. Era uma alma gêmea que me colocou no prumo do meu servir, do meu propósito. Uma alma gêmea de reparação que me fez sofrer bastante, mas se não fosse ele, eu não ia chegar nesse lugar. Olha que profundo. Então, assim, acordem antes que seja tarde demais. O problema não é o outro, querida. O problema não é o outro. O feminino, gente, ele que gera a paz pro masculino. O homem busca paz na mulher. O homem busca alegria na mulher. O homem busca a mulher que dá o tom do relacionamento. Se você não tá bem, tudo aquilo vai ruir. Aquilo vai mal. Aquilo vai mal. Percebe? Então, assim, você é a água e o açúcar do pão. Você amansa e amansa o outro. Tá entendendo? Vamos colocar essa vergonha pra fora de uma vez por todas e acabar com ela. Transformar isso em alegria, em abundância, em prazer, gente. Em descanso. Plena segunda-feira tá fazendo escalda-pé, gente. Sim. Gostosinha. Fresquinha. Sem ser a samaritana que trabalha debaixo do sol forte, queimando toda a sua raiva. Sem ser a mulher que sangra durante 12 anos, pedindo uma vítima, pedindo clemência, pedindo ajuda, se escondendo com vergonha da sua dor. E sem ser a mulher raivosa que não sabe lidar com a raiva do marido, com a chucrice do marido. A carente da mulher do urso da meia-lua. Esses três exemplos formam arquétipos do feminino ferido. São só arquétipos do feminino ferido. Eu ainda nem entrei na criança ferida. Vamos ver se semana que vem a gente faz uma live, talvez segunda, não sei se eu vou conseguir, porque a gente tem workshop no fim de semana, né? Sexta, sábado, domingo, nós estamos com encontro presencial com os cavalos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, talvez eu descanse na segunda-feira. Mas eu posso fazer depois os arquétipos só das crianças, as feridas da infância. Mas esses são os principais arquétipos do feminino ferido. Né? Ou ela é a trabalhadora, ou ela é a vítima que se esconde da sua vergonha, ou ela é a mulher carente que faz uma raiva subir e descer o morro em busca de uma solução mágica. Vamos fazer uma meditação aqui pra gente limpar todo esse desconforto que eu trabalhei. Quantas estão com desconforto agora? Como vocês estão? Vem, Madalena, agora você pode vir no colo. Vem. Quantas estão com desconforto? Parar de competir é muito profundo e também muito verdadeiro na prática. Ai, que lindo, Bárbara. E assim, gente, a gente tem que se humildecer, a gente tem que pedir, né? A gente tem que pedir. Sem ser carente, sem ser de um lugar de carente, sem ser de um lugar de pedinte, mas de um lugar manso, né? De um lugar manso e humilde, né? É isso. Então vamos lá. Vou pedir para vocês inspirarem pelo nariz, soltarem o ar pela boca. Márcia, você está assistindo os cursos gravados, Márcia? Tá assistindo os cursos gravados da mentoria? Tem muito, eu não lembro qual curso que você recebeu de bônus, eu não lembro mais, mas nos cursos que você recebeu de bônus, além das aulas dentro da mentoria, tem muita aula de arquétipos. E arquétipo, gente, a gente não pode acessar um arquétipo. Eu quero ser arquétipo da deusa. Presta atenção que na hora do pitis o arquétipo cai, vai embora. A Madalena, por exemplo, tá aqui, ó. Tá querendo aparecer. Hoje tá aparecida, né? Então
vamos lá, gente. Se conecta agora no seu coração. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Querido Deus, fonte criadora de tudo que é, solicito envio de amor incondicional. Envio de amor incondicional para cada um dos úteros que estão aqui nessa live. Para cada uma das mulheres que estão aqui. Se você é uma das mulheres que tem vergonha do seu fluxo de sangue há 12 anos, se você é uma das samaritanas que trabalha sob o sol escaldante, já passou por 5 maridos e ainda continua sozinha, ou se você é aquela mulher carente esperando carinho, amor, atenção e arde de raiva por conta disso, né? Tem um caminho para trabalhar esse feminino. Não adianta você trocar de marido, não adianta você separar, não adianta você mas que coisa, guria. Não adianta você brigar, é dentro. O outro só é um espelho seu. Então inspira profundamente. Entre em box e coloque a palavra mentoria para você se conectar, né, com esse caminho que a gente trabalha por mais de 1 ano em processos profundos para você verdadeiramente limpar essa dor ancestral e toda a dor que você teve aí. É só você escrever mentoria. Você vai participar de encontros individuais comigo e 48 encontros em grupo. O outro, agradeça o outro. Ele é só o seu espelho. Agradeça seu chefe, agradeça essa mulher que te incomoda, agradeça seu parceiro. Ele só está mostrando tudo o que está de ruim em você. Querido Deus, gratidão por esse momento hoje, gratidão por toda essa roda linda de segunda-feira, gratidão por essas histórias incríveis, gratidão por cada um dos depoimentos aqui, enviando amor incondicional para vocês, que vocês tenham uma semana de descanso, uma semana de paz, uma semana de coragem, uma semana de transparência, que vocês saibam na perspectiva de Deus o que é ser mansa. Que vocês consigam ser mansas de dentro para fora. Não é fingir, não. É de dentro para fora. De dentro para fora. Que vocês saibam ser verdadeiras. Que vocês saibam a importância de ser verdadeiras. E serem mansas. Toda segunda-feira aqui tem live. E até quinta-feira, a 1h de Brasília, nós estamos fazendo jejum e oração e lendo o livro de Esther. Não é uma live de religião, mas eu uso Esther como o arquétipo da imperatriz para orientar vocês como vencer batalhas espirituais e emocionais. Então eu espero vocês amanhã, a 1h. E as cachorras continuam mexendo no meu tripé. E eu tô dando aula e elas mexem aqui. Yes! É o samba da Madalena. Olha, gente, é isso. Elas mordem, mexem, assim. Olha lá. Tá tudo bem, né? Vocês gostaram, gente? Foi bom a live pra vocês? Quanto valeu estar aqui? Vem aqui, as duas. Vocês estão mexendo no meu tripé, criaturas? Quanto foi bom hoje? Ai, que delícia. Ó, dá um beijo em quem você ama. Fala que você ama, do nada, assim, de grátis. De grátis. Dá um abraço no amor aí. Fala, olha, eu amo você, você é o meu amor. Aí fala, nossa, você tá louca. Fala, sou louca por você, minha delícia. Uai, o que você tem, mulher? Tô com vontade de você, vou te raptar hoje. Ai, ai, aí, tá vendo? Vai lá e dá um agarro nesse marido hoje. É hoje. É hoje, Bárbara. Ai, dona Vitanilde, com esse amor incondicional. Eu recebo, dona Vitanilde. Linda seu amor. Quarta-feira tem aula da turma da mentoria avançada. Márcia, dona Vitanilde, cadê minhas mentoradas? Dona Marlene. Olha lá.
Cadê minhas gurias? Cadê minhas sagradas? Nancy, tô esperando vocês, hein? Meus amores, sejam sábias. Sejam sábias. Corações mansos. Mansos. Os homens precisam da gente mansa. Eles vão prosperar mais. Eles vão tratar vocês igual princesa. Espero vocês amanhã, 13h. A live de amanhã é pra ser rainha. Rainha. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vou deixar essa live salva por 24 horas, tá bom? Porque ela tá especialíssima.